Olá, boa noite. Boa noite, Tudo ok aí com o áudio? tudo ótimo, tudo tranquilo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter aceito o convite aqui, né, para fazer essa live aqui. Desculpa um pouco do atraso, é porque estava demorando um pouco para conectar. E, enfim, né, viemos aqui com essa proposta aqui dessa noite para tentar, pelo menos, pontuar algumas questões sobre essa relação que haveria entre Friedrich Nietzsche e Cioran, através das palavras do Vassolé, né, que tem um currículo extenso, especialista em Dostoiévski, já acompanha há algum tempo, né, de alguns anos já, na verdade, por conta do seu trabalho de estudos com Dostoiévski. Também já acompanho também algumas coisas referentes a Nietzsche, Cioran, sei que é um apaixonado por essas obras do modo geral, assim como eu também estou tentando seguir o caminho aqui, parecido, né, só que em outros patamares. Mas aí eu deixo aberto para você fazer o seu comentário, a sua apresentação, se é que precisa de fazer a apresentação. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Alberto. Obrigado aí, você vem acompanhando meu trabalho já há um tempo, sempre muito generoso, sempre muito presente, tá lá, aparece sempre ali no chat das lives, tá, faz seus comentários, então eu te agradeço muito. Você está falando de onde, Alberto? Eu falo aqui de Recife, mais especificamente região metropolitana do Recife Paulista, Pernambuco. Não é a é o Grande Recife, Isso. não é a Recife mesmo. Não é exatamente o centro, mas é a região metropolitana. É Paulista, é depois de Olinda, né? É Paulista, Olinda e Recife. Opa. Próximo, cidades próximas. Eu tive aí, rapaz, para o aniversário meu do ano passado. Eu fui fazer um lançamento do Diário de Escritor na Rússia. Em Recife, no Recife eu fiz o lançamento na Academia Pernambucana de Letras, que é o meu último livro, o Diário de Escritor na Rússia, e de quebra eu fui lá para João Pessoa e participei de eventos na Federal da Paraíba. Mas tive aí em Olinda. Uhum. Tive então pertinho de você aí. Eu cheguei a visualizar, eu cheguei a ver, na verdade, na época que você estava por aqui, eu até vi as fotos que você tirou com os monumentos aqui da cidade, etc. Então, eu cheguei até a te mandar uma mensagem na época, a gente falou algumas coisas e tal. Eu sou da Unicap, né? Eu Opa! faço parte da Unicap aqui, Universidade Católica, Ah, né? é? Eu tô lembrado que você tinha Uhum. conversado comigo, exatamente, tô lembrado. Aí, ó, agora estamos aí nessa conversa. Ó, gente, quero dar boa noite aí a todo mundo que está acompanhando o nosso papo, esse papo entre mim e o Alberto. E quero dizer a vocês aí que o pessoal do Alberto, o pessoal que está entrando, o pessoal que vem chegando aí, que vocês podem ir até o meu canal, Flávio Uhum. Ricardo Vassoler, que é meu canal no YouTube. Aí vocês podem se inscrever por lá. Como o Alberto falou aí, eu estudei a obra do Dostoiévski e tenho muita predileção pela obra do Nietzsche e pela obra do Cioran, desse grande. Ambos grandes escritores, além de grandes filósofos, grandes pensadores. Então, como eu sou um escritor e gosto do ensaio, gosto do aforismo, então Nietzsche e Cioran, para mim, junto com Dostoiévski, são grandes referências. Então, falar hoje sobre essa questão do elogio do belo e do naufrágio é uma questão aí muito contígua para os três. Na verdade, eu vou falar dos dois, mas eventualmente eu posso citar alguma coisinha do Dostoiévski. Porque, assim, tanto Cioran quanto Nietzsche são dois pensadores aí, são dois autores ateus. Só que é curioso que no ateísmo de ambos existe uma dimensão de nostalgia do absoluto. Eu não quero dizer que eles postulavam o absoluto. Não estou dizendo que eles estão com saudade de Deus. Mas ambos vão encontrar sucedâneos, ambos vão tentar encontrar truques, vamos dizer assim, sucedâneos para a morte de Deus, que eles consideram que morreu. Em ambos, a arte, e mais específica. Bom, o Nietzsche era filho de. Salvo engano, era filho de pastor, salvo engano. O Cioran era filho de pastor. E ambos tinham uma vinculação muito forte com a espiritualidade na sua formação. E depois tiveram uma ruptura muito grande. Eu quero dizer a vocês que um dos livros mais bonitos que eu já li está aqui na minha estante. Ele se chama Lágrimas e Santos. Tears and Saints. Eu li esse livro em inglês. Não li. Acho que esse livro, inclusive, ele foi escrito originalmente em romeno. O Cioran não escreveu, um dos primeiros livros, esse não o segundo, que o Cioran não chegou a escrever em francês, que ele escreveu em romeno ainda, antes de chegar a Paris ali, né, no seu longo exílio, na sua longa permanência em Paris. E nesse livro Lágrimas e Santos, a gente percebe ali
uma derrocada para o Tioran da espiritualidade, mas é muito curioso porque o afã que ele demonstra por estudar a vida dos santos, a dimensão que eles têm ali de uma compreensão de totalidade, de fechamento da realidade, de realidade que faz sentido, de realidade que se completa, a época em que era possível ler a cartografia do destino humano aí, a Karen está dizendo, inclusive, que o Nietzsche era filho de pastor, exatamente. Então, a época em que da época em que o Tioran conseguia ler a cartografia da vida nas estrelas, o Tioran era filho de pope ortodoxo, de clérigo da igreja ortodoxa. Então é uma coisa muito bonita. E quero dizer a vocês que o Tioran vai ser alguém que, como Nietzsche, driblou o suicídio durante toda a vida. Muito se diz, eu quero recomendar a vocês aí um livro de ensaios do Thomas Mann. Esse livro eu também tenho aqui, e está publicado já em português. Eu não o tenho em português, eu tenho em espanhol, mas eu quero compartilhar com vocês essa referência, que é um livro de ensaios sobre o Schopenhauer, o Nietzsche e o Freud, do Thomas Mann. Vocês podem encontrar, salvo engano, está publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E no ensaio sobre o Nietzsche, o Thomas Mann vai dizer que o Nietzsche é um camarada que flertou com o abismo. Ele tem aquele famoso aforismo, né, muito citado à torta e à direito. Você olha para o abismo olha de volta para você. Uhum. E, aliás, esse aforismo ele se baseia numa passagem bíblica. Abismo chama abismo. Isso é uma passagem ali do Velho Testamento. E quero dizer a vocês que o Thomas Mann vai dizer ali nesse ensaio que ele escreveu sobre o Nietzsche, que existe justamente uma ode à vitalidade, mas, quando do início da decrepitude, uma ode um elogio do próprio naufrágio. O Thomas Mann vai dizer que a obra do Nietzsche ela flerta tanto com a força quanto com a doença. E, aliás, muito se especula, e o Thomas Mann é uma das pessoas que especulam nesse sentido, que o Nietzsche... Opa, o meu computador aqui apagou a luz aqui apagou, mas a luz está boa aqui, dá para vocês me verem bem. Então, o Thomas Mann especula que o Nietzsche não coibiu a sua doença. Se especula que o Nietzsche pegou sífilis, né? Essa é uma das especulações sobre a enfermidade que o vai abater na sua última década de vida, uma coisa terrível, né? Tem umas fotos, não sei se vocês já viram umas fotos do Nietzsche doente, nossa, é uma coisa assim, terrível, né? A pele toda destruída, uma coisa terrível. Porque a sífilis, né? Se foi a sífilis de fato, no último estágio, no estágio mais terrível, ela chega ao sistema nervoso, afeta o cérebro, mas ela destrói a pele, né, com aquelas feridas, aquelas coisas terríveis ali e tudo mais, né? Uhum. E o Thomas Mann vai dizer que o elogio do Nietzsche à vida, quando a vida começa a se estiolar, se reverte em elogio do naufrágio, em elogio da própria enfermidade. Isso, se foi verdade para o Nietzsche, isso corrobora uma passagem do Fausto, do Johann Wolfgang von Goethe, que era uma obra que o Nietzsche, obviamente, apreciava muito. Que uma passagem que o Fausto dizia que tudo que é forte nessa vida um dia venha fenecer. E o elogio da vida deve ser acompanhado do elogio do naufrágio por causa do amor fati. O que é o amor fati nietzschiano? É a dimensão de que qualquer projeção de alteridade... Estou vendo o pessoal entrar, boa noite a todo mundo aí, boa noite, gente. O amor fati, ele traz a dimensão de que nihilista não é o Nietzsche que não acredita em Deus. Para ele, nihilista, para o Nietzsche, o Matheus está perguntando que eu não concluí sobre o motivo do Nietzsche não ter se tratado. Ô, Matheus, eu não tenho certeza sobre esse motivo. Quem especula sobre isso é o Thomas Mann. Tá? Eu não sei se o Nietzsche não quis... Aliás, eu já li biografias do Nietzsche. Eu li uma biografia do Nietzsche, daquele Rüdiger Safransky, que escreveu sobre o Schopenhauer, escreveu sobre o Heidegger, são interessantíssimos. Isso. E não se chegou a uma questão conclusiva a esse respeito. Tá? Não se chegou. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte... O Nietzsche... Peraí, antes da pergunta, me ajuda, Alberto. Eu estava colocando antes da pergunta do Deus aqui. Acho que foi a relação que você estava falando do Thomas Mann, né? Referente à questão... Bom,
Aí, A questão é a seguinte, a questão que eu estou dizendo para vocês é a seguinte. Lembrei. O niilista para o Nietzsche não é ele que não acredita em Deus. Niilista para ele é o cristão que projeta um mundo que para o Nietzsche não existe, que é o além-mundo. Então o amor fati é a dimensão de que o que existe, existe agora. Só que o que existe agora para ser estiolado. Existe como vindouro inexistência. Então, o elogio da vida e o elogio da morte se sucedem e dançam, eles vão dançando a mesma valsa. Essa é a questão nietzschiana. Para mim, onde Nietzsche é nostálgico de Deus, e não do Deus transcendente, mas de uma imanência, de uma lógica de deificação, ao criar o seu Zaratustra. Para mim, o Nietzsche tinha na deificação da vida um subterfúgio para a morte de Deus. Olha, eu preciso afirmar essa vida a despeito dela própria, a despeito de todo o horror, enquanto ela ainda é vida. Quando ela começar a se reverter, a ser estiolada como morte, aí eu vou acompanhar, eu vou tentar capitanear o meu próprio naufrágio. Por isso que as tendências suicidas são muito fortes na obra do Nietzsche. Não que ele não é um biófobo, como Schopenhauer. Ele é um afirmador da vida, mas ceifar a vida é um ato, nietzschianamente, de vontade de potência, quando a potência se reverte em impotência. Então é um ato ali de consequência. Tanto é que existe determinado momento na obra do Nietzsche que ele vai dizer que em sábados à noite... Gente, o Vassolera aqui já fez 39, vou fazer 40 ano que vem, graças a Deus tem um pouco de prolongamento da vida, mas 40 anos você não tem mais vontade de fazer balada, não tem mais vontade de sair de casa no sábado à noite. Então, sábado à noite é uma porcaria, vamos dizer assim. Eu sou um solitário, né? Mas o sábado à noite tende a ser uma grande porcaria. Aí, ó, o Alberto também. E aí, gente, Nietzsche vai dizer que sábados à noite, o suicídio, vejam, ele fala assim, a possibilidade do suicídio, não o suicídio propriamente dito, mas a possibilidade do suicídio em sábados à noite desponta por vezes como um santo remédio. Ou seja, você saber que estar aqui é contingente, não só porque você vai morrer, mas porque você pode escolher o momento da sua morte, por Nietzsche, seria um aspecto de antídoto, né? Ele não vai fazer isso, ele é um afirmador da vida. Ele é um afirmador mas de que vida? Da vida potente. Só que a doença é a contraposição mesma à vida potente. Então, o suicídio ele desponta com vontade de poder. Olha, não é à toa que o Freud disse que se ele continuasse lendo Nietzsche, Dostoiévski e Schopenhauer, não tinha mais o que ele falar. Eu acabei de definir para vocês pulsão de vida e pulsão de morte. Eu acabei de falar para vocês sobre isso. Quero dizer a vocês que não na semana que vem, daqui a 2 semanas, eu vou dar uma aula no meu canal, numa segunda-feira. Agora vamos fazer as contas. Que dia é hoje? Hoje é dia 17, ontem foi dia 16. Então segunda que vem é dia 23. No dia 30 de novembro, e lá se vai o mês de novembro, eu vou dar uma aula sobre Nietzsche, leitor da ascensão e da queda de Diego Maradona e Mike Tyson. Eu vou falar exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês. O Diego Maradona, grande craque futebolístico, e o Mike Tyson são, quiçá, os 2 maiores nietzschianos no âmbito esportivo do século XX. E eu vou mostrar para vocês como essa trajetória deles é radicalmente nietzschiana. Eu vou analisar com vocês a trajetória do Pibe, né, e do nosso querido Mike Tyson. Aí vocês vão ver isso. Então, o Nietzsche, ele tergiversa com o suicídio. O Cioran, ele era um boêmio, me parece que teve uma companheira durante muito tempo, mas tinha lá os seus flertes mulherengos, vamos dizer assim, não sei se dá para confirmar isso aí. Mas o Cioran, e parece até que era um bom amigo, preocupado com seus familiares, mandava dinheiro, mandava remédio para os familiares na Romênia. A Romênia, gente, não se fala muito do regime da Romênia, porque a Romênia é um país com menos expressão geopolítica. Mas a Romênia, ela passou por uma ditadura no estilo stalinista terrível com Nicolae Ceausescu ali, né? O pessoal que está mandando coraçãozinho, ó, obrigado, um abraço, um beijo a todas, um abraço a todos aí. E aí, o Cioran, ele tem uma dimensão muito interessante, que é a seguinte, o Cioran ele vai encarar essa questão do suicídio. Ambos, Nietzsche e Cioran, são leitores contumazes de Dostoiévski. E eles sabem, como o Camus também sabia, que a única questão verdadeiramente séria da filosofia é o suicídio. E aí a questão que vem à tona é a seguinte, e aí?
A vida não tem mais sentido. Enquanto você está se ludibriando com namoro, com sexo, com opiáceo, com felicidade fugaz, parece que a vida faz sentido em si mesma. Mas e aí? Quando, por exemplo, uma grande injustiça se irrompe, despenca sobre você? Quando uma tragédia despenca sobre você? Quando algo que faz com que você tenha que deparar com a cara de Medusa da vida? Né? Ambos pensaram nesse sentido. E o Cioran, ele vai fazer, com seus paradoxos formidáveis, com a sua volúpia da linguagem. Olha, o amor fati do Cioran, para mim, está no seu talento literário. Ele é um dos grandes autores do século XX. A prosa do Cioran vocês sabem como eu leio o Cioran? Eu leio o Cioran da seguinte maneira. Um dos momentos mais sublimes que eu tive na vida em museus foi lá na Galeria degli Uffizi, a Galeria dos Escritórios, na cidade de Florença. Aquilo ali é uma das coisas mais formidáveis com a qual alguém já pode deparar na vida. Assim como o muçulmano tem que ir para Meca uma vez na vida, e o judeu tem que ir lá para Jerusalém, o cristão deveria ir também, o cara que ama a arte tem que ir para Florença uma vez na vida para fazer a sua peregrinação, que eu diria até religiosa. A peregrinação da religião do belo. É uma coisa impressionante. Enquanto eu estava ali caminhando pelos corredores da Galeria degli Uffizi, com seus bustos, com seus torsos, com as suas estátuas, com seus... Vai estar lá, eu Gabriel vou colocar. Beleza, o Alberto está falando aí. Então, gente, enquanto eu caminhava pelos corredores ali da Galeria degli Uffizi, em Florença, me ocorria o seguinte, que existem alguns escritores que compõem as suas obras com tal poder em cada parágrafo, como se esses parágrafos fossem erigidos como uma sucessão de estátuas belas de uma exposição. E eu senti isso, por exemplo, na Morte em Veneza, do Thomas Mann. Cada parágrafo é arrematado como um quadro, como uma estátua, e eu sinto isso ao ler o Cioran. O Cioran me parece, como escritor, e agora eu falo como escritor, sentindo o que o escritor sente ao escrever, quando sabe que realizou algo belo, grandioso, bonito, profundo, você consegue sentir o pathos do Cioran ao escrever. Você percebe que ele é um escultor de imagens. E eu vou dizer a vocês que provavelmente o talento literário dele foi um dos antídotos, eu imagino, para ele driblar o suicídio. Porque o suicídio é algo sobre o qual um tema sobre o qual ele fala na obra inteira. Ele fala que um dos pendores mais salvíficos é o suicídio, como Nietzsche já havia falado. Então, eu quero dizer a vocês que ambos, e o Cioran escreveu um livro, o Lágrimas de Santos, sobre isso, tem um pendor pelo absoluto, mas ambos gostariam de encontrar um absoluto na imanência, só que sabem que nesse mundo o absoluto é completamente estilhaçado e relativo, ele não existe. Eles pensam assim. Então, quando eu vejo o Cioran falar da vida dos santos, é como se por vezes eu sentisse aquela vontade pré-moderna, aquela vontade de não ser iluminista, aquela vontade de estar numa igreja gótica, né? Não sei quantos de vocês e quantos de vocês já entraram numa igreja gótica, mas é uma experiência sem volta, porque é uma experiência do claro-escuro, é uma experiência do tortuoso, é uma experiência do mistério. E essa aura do medievo era um mistério que para o medievo era aceito, porque esse mistério estava resguardado por Deus na concepção medieval. Mas a modernidade corta esse cordão umbilical do céu com a terra, né? Nós, no corte desse cordão umbilical, somos órfãos de pai com P maiúsculo, para esses autores. E nesse sentido, sendo órfãos de pai com P maiúsculo, a nostalgia do absoluto é a dimensão do desterro. O homem e a mulher modernos são nômades por excelência, são ciganos, são desterrados, são órfãos por excelência. Essa é uma dimensão fundamental. E eu nunca vou me esquecer, Alberto, você vê que eu tenho uma admiração. Olha, eu particularmente, até fazendo uma confissão para vocês, eu discordo do Nietzsche e do Cioran. Mas o fato de eu discordar, por ser escritor, o fato de eu discordar existencialmente deles, não significa que eu seja um dogmático, obviamente,
que não vou ler, pelo amor de Deus, claro que eu vou lê-los com muita admiração, e vou lê-los, inclusive, à beira do penhasco da dúvida, me colocando contra mim mesmo, e os colocando contra si mesmos. Porque é o seguinte, eu nunca vou esquecer, gente, de que o Cioran, lá em Lágrimas e Santos, ele vai falar do salvo engano, espanhol, chamado El Greco, que tem esse nome de El Greco, mas era espanhol ou era grego mesmo. Aí que está a questão. Quem for procurar aí, vocês podem procurar e colocar. Mas o Cioran vai dizer que no traçado do El Greco existe uma certeza da divindade. Por quê? Porque sobre aquela confiança da renascença, do antropocentrismo retomado, sobre aquele caráter seguro dos traços, havia ali uma dimensão como se o espectro de Deus ainda resguardasse, ainda pairasse sobre a abóbora. Como se ele fosse o centro de gravidade da geometria do El Greco e da geometria rafaelina, michelangelina ou da vintiana. Então o Cioran, ele via no ethos da Renascença um Deus ainda que dava guarida, que dava sustentação para a perspectiva. Mas quando o Cioran dá um salto de 4 séculos e vai falar do Van Gogh, que a gente conhece como Van Gogh, ele vai falar que a perda do traço retilíneo no Van Gogh e o caráter curvilíneo, agoniado, trêmulo dos traços do Van Gogh é o sinal objetivo, decantado esteticamente, da orfandade dos homens e mulheres em relação a Deus. Ô, gente, isso não é pouco bonito. Isso é muito bonito. Essa é uma leitura espiritual, filosófica, existencial de 2 quadros distanciados de 4 séculos, vendo que esses autores e seus respectivos quadros sintetizam o espírito de época. Você está de brincadeira. O Cioran, ele tinha que assinar essa página dele do Lágrimas e Santos com parla, como Michelangelo falou da sua Pietà. Fala, você é perfeita. Eu nunca vou esquecer, gente. Vocês sabem em que cidade eu estava quando eu li esse trecho do Cioran? Eu estava em Jerusalém. Eu estava dentro da cidade velha de Jerusalém, por onde Jesus Cristo caminhou. O único dos profetas monoteístas abraâmicos que chegou a Jerusalém. Maomé não chegou, também é abraâmico, o islamismo vem ali, do judaísmo e do cristianismo, e os profetas judeus não chegaram a Jerusalém. Jesus Cristo andou por lá. Então, gente, quando eu falo dessas questões, quando eu falo desses pontos, o que eu vejo é que o elogio do belo em Cioran e em Nietzsche é um elogio de um pedestal de igreja que ficou vazio. Nesse sentido, vocês podem ir até o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, meu canal do YouTube, e vocês podem procurar, o Alberto já deve ter visto, com certeza, imagino que já deva ter visto, uma leitura que eu fiz do Homem Louco, o aforismo de número 125 da Gaia Ciência, de Fröhliche Wissenschaft, o livro de Nietzsche. E nesse livro, o Nietzsche vai dizer que a morte do absoluto, a morte de Deus, apagou o que está em cima e o que está embaixo. As estrelas despencam dos céus. E o homem louco vai até uma igreja, ao meio-dia, empunhando uma lanterna, para tentar mostrar para os homens e mulheres que ainda estavam nas igrejas, que elas haviam se tornado sepulcros, mas que ele havia chegado cedo. Que ainda não era a hora da morte coletiva de Deus. Que a morte de Deus estava sendo significada. Que a modernidade ia transcorrer em devir e ainda ia mostrar essa faceta. Hoje, se a gente pensar na espiritualidade professada aí por tendências religiosas hegemônicas, mais se fala de benesse nessa vida do que de além-mundo. Olha só. Olhem essa dimensão. Teologia da prosperidade não é reconciliação da vida após a morte. É aqui, ó. É aqui, ó. Vocês estão percebendo a mundaneidade da religião? De boa parte das tendências? Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é que, para mim, rei morto, rei posto. Morto Deus, veio belo. E ambos sabiam que é uma tentativa de reentronamento, de coroação fadada ao fracasso. Mas ambos legaram as suas obras para a posteridade. Então a gente está falando deles
pela ode que eles, pela iconoclastia em relação a Deus e pela ode que as obras desses autores fizeram à vida e a um tipo de morte. Então, o Cioran, em determinado momento, ele vai dizer o seguinte, numa das suas entrevistas. Tem uma entrevista do Cioran que vocês conseguem encontrar no YouTube. Ele está dando uma entrevista para, acho que é um jornalista ou filósofo romeno. Eu acho que ele não está falando em francês, acho que ele está falando em romeno ali nessa entrevista. Vocês podem encontrar facilmente. E nessa entrevista do Cioran, nesse vídeo ali do Cioran, ele vai dizer o seguinte, que chegou um momento que ele ganhava vários prêmios. Inclusive, uma vez, no júri de um dos prêmios que ele ganhou e depois refutou, ele aceitou o primeiro para ganhar um dinheiro e se manter lá em Paris. Depois ele continuou refutando todos os prêmios que ele ganhava. Até que chegou um dia na entrevista que ele falou o seguinte, pô, é uma coisa meio hipócrita, né? Eu falo tanto do cume do desespero, do niilismo, rio da utopia, e estou aqui escrevendo livro um atrás do outro. Então eu estou afirmando a vida. Eu estou mostrando que essa vida tem sentido no meu trabalho artístico. E ele se deu conta disso. E é uma coisa que me parece aí da ordem de um amor fati, mas buscando sentido. Porque todo artista, todo escritor, todo poeta, toda escritora, toda poeta tem talento, sente ali uma reconciliação com o seu ofício que é maravilhosa. E o Cioran quis parar de escrever justamente para não dizerem para ele que ele era o maior hipócrita entre os cínicos e niilistas. Porque falava mal do mundo, mas ele gostava de encher os bolsos com os prêmios. E ele fala disso aí. Então, gente, o elogio do belo, o elogio do eros, da pulsão de vida, é uma face da moeda do elogio do naufrágio. E o elogio do naufrágio é o elogio de uma retirada enquanto há a ciência do que se faz. Enquanto há a possibilidade de permanecer de forma altiva. Olha, gente, quem quiser julgar o Nietzsche e o Cioran, deveria ter bastante cuidado. Por quê? Vocês sabem o que vocês fariam diante de uma doença terminal? Talvez vocês dissessem agora, quando estão com saúde, que vocês iam lutar até o último momento. Olha, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, não vou falar quem, mas uma pessoa muito querida da minha família morreu de câncer, né? E essa pessoa, e depois vieram me contar o grau de periculosidade do câncer, essa pessoa não pôde saber, né? E eu fiquei muito mal, porque não quiseram me deixar falar para essa pessoa que essa pessoa estava com câncer que era terminal. E eu me coloquei no lugar dessa pessoa. E eu pensei, eu gostaria de saber ou não gostaria de saber? E se eu eventualmente viesse a saber, o que eu quereria fazer? Qual seria a minha atitude? Nós sabemos que a eutanásia não é permitida aqui no Brasil, ao menos oficialmente, né? E aí? Como é que é isso? Como é que isso aconteceria? A eutanásia quer dizer morte doce. Vocês já imaginaram o sofrimento de uma pessoa com câncer? Vocês já assistiram ao filme Invasões Bárbaras? Do Denis Arcand, o canadense? Vejam lá como o camarada queria fumar ópio, queria usar morfina, ou mesmo heroína, para atenuar a dor. O cara pulava, parecia que ele estava montando um touro bravo em cima da maca. Vocês têm a dimensão disso? Então, como é que nós nos sentiríamos? Qual seria o nosso afeto? Qual seria a nossa relação nesse sentido? Por isso que existe para Cioran e para Nietzsche, a Vanessa está dizendo, difícil. Pois é. Por quê? Uma coisa é você falar, e eu lembro, né? Eu lembro, inclusive, de pensar, por exemplo, se fosse uma mãe ou meu pai, se eles passassem por isso, felizmente não passaram, mas se fossem passar por isso, quem está aqui gostaria que essas pessoas lutassem até o fim. Até, claro, por amor, mas também porque para as pessoas egoisticamente que elas fiquem, né? Mas se essa pessoa tem que morrer, se a pessoa não tem como reverter, se a pessoa não tem como reverter isso aí, como é que fica essa dimensão? Então, eu diria a vocês que existe um belo mesmo no naufrágio para o Nietzsche e o Cioran. E para eles é o belo daquilo que controla a vida até o último minuto, no sentido de tomar as rédeas da vida. De dizer que a vontade de vida pode se reverter em vontade de morte para preservar o resquício último de vida na morte. Estão entendendo o paradoxo? Estão percebendo?
Porque seria a vida de um vegetal? É uma questão de se pensar, né? Enquanto nós, obviamente, eu não estou dizendo que eu defendo a eutanásia, não estou dizendo que eu critico a eutanásia, né? Não estou trazendo minha posição com relação à eutanásia, até porque a eutanásia é um tema que me toma em todas as dimensões. Por um lado eu a odeio, por um lado eu acho que ela é uma redenção, então é uma coisa muito difícil. Na verdade, a eutanásia ela me move para escrever sobre a eutanásia, né? Para eu olhar para ela em várias dimensões. E o que eu estou dizendo para vocês é que enquanto nós tivermos aí obscurantistas vedando a possibilidade de discussão madura... Opa, acho que deu uma microfonia aí. Opa. Enquanto nós tivermos o obscurantismo impedindo que nós façamos uma discussão mais racional sobre esses temas, mais aberta, trazendo ali as várias facetas, a sociedade vai tapar os olhos para isso. Enquanto isso, tem um camarada lá no hospital, quando está no atendimento ali, o cara está sendo sedado até a morte, é uma eutanásia paulatina. Vocês estão entendendo? Então, gente, quando vocês depararem com um ente querido que está ali tendo falência múltipla dos órgãos, infecção generalizada, vai morrendo paulatinamente, vai sofrendo agônica e terrivelmente, aí a gente pode pensar nessas questões. É terrível. É uma coisa simplesmente terrível. Então, o belo, ele se insinua mesmo no naufrágio. Mesmo quando se estiola a vida. Então, eu vejo Nietzsche e o Cioran, nas suas várias obras, né, sabendo conscientemente que a perda de sentido, para eles, né, que a morte de Deus, a perda radical de sentido, faz com que a vida não se justifique mais por si só. E aí, eles vão perceber que a ilusão tem uma característica ontológica. A ilusão, ela não é apenas um engodo, uma mentira, uma nebulosidade. Ela é parte de nós mesmos como a minha mão, como o meu pulso. Sem uma dimensão de ilusão, sem uma dimensão de factualidade turvada por fantasia, não se permanece vivo. Para mim, essa é a dimensão dos criadores. Os criadores que tivessem reconciliados por si só com a realidade não queriam criar mundos paralelos, criar dimensões outras, pensamentos outros, questionamentos. Então, havia ali um espaço de transcendência na imanência para Nietzsche e para o Cioran. O Nietzsche era a vida nômade, de alpinista de montanhas e valores, a sua iconoclastia. E o Cioran, como discípulo nietzschiano nesse sentido, tinha ali um beletrismo que está ainda mais esculpido do que o Nietzsche. Leiam o Cioran. Quem não leu o Cioran, experimentem ler o Cioran. Não à noite, não quando vocês estiverem deprimidos e deprimidas. Leiam assim, mais, com o espírito mais reconciliado. Vocês vão perceber ali a beleza dos textos. Vocês vão perceber ali a erudição, a possibilidade de enxergar espíritos de uma época. Cioran e Nietzsche eram dois grandes leitores, grandes amantes aí, ó o gato do Alberto, grandes amantes aí de várias artes. Então, Alberto, eu acho que minha primeira fala pode ir até aqui, e aí você pode trazer perguntas, ou o pessoal, o que você acha? Ou o pessoal fazer perguntas também, vamos lá? Tem algumas perguntas aí embaixo, eu não sei, porque eu não estou conseguindo ver muito bem não aqui. Ainda não veio. Mas se você quiser enfim, fazer alguma coisa. Eu quero fazer um comentário, na verdade, porque tem um trecho de um livro de entrevistas do Cioran, né, chamado Filosofia Irritada, né, que é uma entrevista, que depois eu boto aí na descrição, que tem uma pergunta que ele responde acerca do que seria uma suposta reflexão religiosa que ele faria. Eu gostaria de ler para comentar algumas questões acerca do que você falou aí, né? Então, o Cioran respondendo, né, seria: eu não sou ateu, ainda que não creia em Deus e não reze. Mas há em mim uma dimensão religiosa indefinível, para além de toda a fé. O crente se identifica com Deus, o que pode compreender. Mas eu mesmo me sinto distante de tudo isso. Eu me movo na linha divisória. A grande ideia do pecado original do ser humano é compartilhada por mim, mas não no modo que se pensa oficialmente sobre o assunto. Tanto a história como também o homem são, queiramos ou não, produtos de uma catástrofe. A ideia do desvio do ser humano é imprescindível para se entender o desenvolvimento da história. Segundo essa ideia, o ser humano é culpado, não no sentido moral, mas por ter se envolvido nessa aventura.
Quando abandonei minha aldeia, deixei de ser primitivo. Antes havia pertencido à criação, como os animais, com aqueles que tinham uma relação pessoal comigo. Agora me encontrava fora, à distância. Ou seja, a partir disso, eu gostaria de saber como é que se daria essa relação. Como é que você vê, né? Vou dar um pouco aqui do que seria a minha visão acerca dessa relação de Nietzsche e Cioran, né? Porque, de certa maneira, há uma contraposição a uma determinada instituição moral religiosa e, ao mesmo tempo, como você já citou anteriormente, aí, né, essa questão, um suposto, entre aspas, aí vamos colocar entre aspas, né, um saudosismo do absoluto, de certa forma, quando, de certa maneira, o Cioran ele vai apelar para a concepção da arte, de sua forma poética de escrever, muito influenciado por Nietzsche, apesar de haver alguns rompimentos, né, durante o desenvolvimento da obra de Cioran com Nietzsche, posteriormente, a recusa dele da questão da ideia do além do homem em Nietzsche, né, como suposta instituição de um ideal ou de determinadas muletas, né. Enfim, a minha questão aqui seria justamente em que ponto, de certa maneira, a partir de uma ideia central do ceticismo, né, que permeia ali a proposta ciorânica, né, isso se aproximaria de certo modo de Nietzsche, né, a partir desse modo de, inclusive, tergiversar a partir da construção dos textos, onde Cioran, por muitas vezes, tem aquele aforismo que ele cita da relação com o céu. Na verdade, existe o céu é azul, isso representaria um determinado absoluto, só que ao mesmo tempo eu sei que esse absoluto é uma determinada aparência, mas ainda assim resta em mim algo que tende a me inclinar sobre esse absoluto. Aí vem a ideia da arte, vem a ideia do modo pelo qual Cioran interpreta a questão da expressividade artística, o apego dele a Bach, né? Tudo isso que teria algo de absoluto nesse debruçar-se, né? Então eu queria verificar em que sentidos você identificaria que Cioran se aproximaria e se afastaria de Nietzsche dentro dessa relação, e se é possível relacionar isso com a identidade moral para além da concepção religiosa que Dostoiévski tinha ali a partir de um sonho de um homem ridículo. Não sei se foi muito complexo, mas é mais ou menos isso. Não, tá certo. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. Uma das experiências que mais me arrepiaram na vida foi estar na Catedral Protestante de Königsberg, que hoje se chama Kaliningrado, cidade onde nasceu, viveu e morreu Immanuel Kant. E eu tinha visitado lá a sepultura do Kant, que fica ao lado da Catedral Protestante ali, e vi ali a máscara mortuária do Kant. Nunca vou me esquecer disso. Isso em julho de 2018. E depois ia ter um concerto de órgão, a partir de uma composição do Johann Sebastian Bach. Eu quero dizer a vocês o seguinte, se teve algum momento que eu senti corporeamente, sem tomar uma ayahuasca, por exemplo, alguma presença de divindade, foi a ouvir Johann Sebastian Bach. Por isso que eu entendo que o Cioran falava sobre o Bach. É das coisas mais sublimes, é das experiências mais sublimes e totalizantes. É como se você estivesse sendo abraçado pelo cosmos. É como se você achasse que o egoísmo não é o centro do ser humano, que é possível haver comunhão. É como se você achasse que é possível haver algo melhor do que isso aqui, que vai haver reconciliação. Então, o trecho que o Alberto leu, ele me parece profundamente, no fundo, agnóstico. E esse ceticismo ciorânico, ele flerta, ele tem uma saudade gnóstica, veja. Já chamaram muitas vezes o Cioran de gnóstico, de ceifar ali a possibilidade, a apostar no mistério e não falar mesmo sobre a existência de Deus. Porém, como grande racionalista e como alguém muito influenciado pelos moralistas franceses ali, ele vai tergiversar, ele vai ruminar, ele é um iluminista que gostaria de apagar as luzes. Tem essa dimensão forte no Cioran. O ceticismo, quando bem feito, e o Cioran é um autor do ceticismo que se volta contra si mesmo, o ceticismo precisa voltar a dúvida contra si própria, ué. E nesse trecho muito bonito, gente, vamos pensar aqui de uma maneira bem aberta e não proselitista. Se fosse possível, se houver, ou se houvesse, não quero aqui fazer pregação ateia ou pregação religiosa, mas se houvesse a possibilidade, como o homem ridículo, do conto do Dostoiévski ali, do sonho de homem ridículo, de que essa vida não fosse ceifada aqui, de que, por exemplo, uma figura como o Donald Trump,
não é a verdade dessa terra, que os homens e mulheres não querem ser como Donald Trump, que ele próprio deveria buscar perdão para si próprio, não digo nem para os outros, mas para si próprio. Não seria uma coisa bonita? Não seria uma coisa esperançosa para todos e todas nós? Que uma figura dantesca, coitado do Dante, né? Mas uma figura dantesca como ele, não fosse a verdade dos homens, que a vulgaridade, o egoísmo, o narcisismo, a sanha dinheirista, que essa não fosse a verdade do ser humano final, que o capitalismo não tivesse a última palavra, isso não seria uma coisa bonita para todos e todas nós? Que relações amorosas, seja com entes amados da família, seja com as pessoas que nós amamos e depois morrem, não vão terminar com a morte? Olha, se isso for verdade, ou se isso fosse verdade, eu vejo um sentido de reconciliação bonito. Eu acho que o Cioran, ao fim e ao cabo, ele aplicou o ceticismo contra o próprio ceticismo, percebendo, como o Milor Fernandes dando uma risada muito a sério. O camarada é ateu até que o avião começa a cair. O camarada é ateu até que começa a ficar até que fica doente. Essas dimensões de quando nós estamos hipossuficientes e quereríamos nos pensar não como átomos soltos casualmente no universo, mas pensar uma cartografia das estrelas para nós, pensar o céu, essa imagem muito bonita que você citou do Cioran, e é uma imagem também muito forte na obra do Ingmar Bergman, o grande cineasta sueco. O céu, em algumas obras preto e branco, né, o céu que é mostrado ali, aquele céu vazio, o silêncio de Deus, como se fosse possível pegar uma cornucópia e auscultar o silêncio de Deus. Então eu acho que o Cioran, ao falar isso, ele mostra, porque a gente tem que fazer uma separação, gente. Eu, por exemplo, sou anticlerical. Vocês me apresentam qualquer religião institucionalizada, eu tenho vontade aqui, eu vou ser educado, né? Eu não vou falar o verbo que eu tenho vontade de fazer. Mas eu tenho verdadeira... Como é que eu vou dizer? Vamos usar um termo educado, vai. Eu tenho uma verdadeira repulsa, vai, repulsa. Ojeriza. Eu não gosto de religião. E toda religião que se fundiu ao poder, aí é assassinato puro. Né? Aí é assassinato puro. Agora, eu acho que o Cioran, nesse trecho que o nosso querido Alberto leu, o Cioran mostrou que ele sabe fazer uma distinção muito importante entre clericalismo, igrejas no plural, viu, gente? E espiritualidade. E ele tá dimensionando que a espiritualidade é um aspecto muito central e fundamental no ser humano. E o Cioran, nesse sentido, o Cioran viu a Primeira Guerra, o Cioran viu a Segunda Guerra, o Cioran, inclusive, lamentavelmente, tinha filiações fascistas. O Gallimard escondeu durante muito tempo essas filiações fascistas do Cioran, para poder publicar os livros dele lá na França, por causa da inteligência de esquerda da França, que ia malhar o Judas ali. Ele chegou a falar sobre isso em algum momento, sobre essa escolha que ele fez? Tem um site aí do Brasil, com várias entrevistas do Cioran, você vai achar um site organizando as entrevistas e textos do Cioran, você vai encontrar ele falando sobre isso, sim. E em História e Utopia ele também fala sobre isso, um livro muito importante do Cioran, História e Utopia. Quero dizer a vocês que... ainda tem tempinho, né? Quero dizer a vocês que o Nietzsche não viu a Primeira Guerra, né? Ele não viu a Segunda Guerra, ele não viu o Holocausto, e ele não viu a reversão da utopia em distopia, né? Inclusive o Cioran soube muito de perto o que foi aquele regime do Ceausescu, aquele horror lá na Romênia. Então, gente, eu muitas vezes quero dar até um depoimento rápido. Às vezes tem pessoas que vêm assistir as minhas aulas, minhas intervenções. Se a pessoa é religiosa, fica brava porque às vezes eu falo com dúvidas sobre espiritualidade. Se a pessoa é ateia, muitas vezes fica brava porque eu falo muito de espiritualidade. Aí a pessoa vem me perguntar: Flávio, você tem religião? Eu falo: eu tenho. Eu sou corintiano apostólico romano. Essa é a minha religião. Eu sou corintiano. Essa é a minha. Agora, se vocês me perguntarem, eu vou dizer para vocês que eu gosto de ler os autores e autoras, mas chegando até o tutano deles. Porque muitas vezes o que está revelado não é tudo que está revelado. Tem muita coisa subliminar que eles quiseram deixar para que nós aprendamos. E eu quero dizer a vocês que eu entendo esse sentimento do Cioran. E eu me identifico com ele. Porque eu posso ter muitas dúvidas. Por exemplo,
Vocês vão estudar o Espiritismo responde reencarnacionistamente a várias questões que o judaico-cristianismo não responde. Mas, ao fim e ao cabo, você precisa comprovar a existência dos espíritos. E essa dimensão de comprovação, ela é moderna por excelência. Ela vem lá do Galileu, da modéstia e humildade do método científico. Porque os teólogos lá ficavam especulando mil e uma coisas e não tinha contraste nenhum com a realidade. Então, racionalmente, você pode ter um sistema religioso que é coerente com as suas premissas. Você pode ter uma dimensão dialética do mal no espiritismo e ele pode ser purgado com a dimensão de reencarnação. Estudem o budismo, que é reencarnacionista. Estudem o hinduísmo, que é reencarnacionista. Leiam o livro dos espíritos para vocês verem isso. Mas é preciso comprovar. Não está comprovado. E aí você fica com uma dúvida lancinante. Será que isso existe? Será que isso não existe? Mas você vai encontrar em si mesmo, ou em si mesma, você que está assistindo, uma dimensão fundamental. Você vai saber para si próprio e para si própria. Se você tem um pendor espiritual, como o Tioram mostrou. Ainda que você duvide radicalmente desse pendor. E aí você vai perceber que a sua razão ela pode te compreender na trajetória espiritual, mas pode haver um momento de cisão. E aí você pode colocar o seu afeto, se tiver vinculação com o espiritual, em contraposição à sua dúvida. E a sua dúvida em contraposição ao seu afeto. E eu acho que é isso que o Tioram fez no trecho que o Alberto leu. O trecho que o Alberto leu, ele traz esse patos. E eu acho curioso as pessoas ironizarem para um lado e para o outro. Uma das questões maiores da história da filosofia e da humanidade, uma das questões maiores em face da doença, quer dizer que o absoluto é descartável? O Tioram mostrou que não. O Nietzsche mostrou que não. O Tioram percebeu. Olha a muleta do Nietzsche, olha o Deus do Nietzsche. E sabe o que é mais curioso? Sabe o que é mais legal? O Tioram falando que também tinha muleta ao fim e ao cabo. Olha aí, ó. Vocês percebem? Verdade. Então, eu acho que essas coisas são interessantes para a gente dar uma dimensão de carnalidade. O Alberto, já teve gente ali no meu canal, quer dizer, não só no canal, estou falando do canal agora porque a gente está aqui na internet, né? Mas eu já dou aula faz 11 anos, né? Primeira vez que eu dei um curso tinha 27 anos, 2009. Né? Agora estou com... ia fazer 28 naquela época, agora estou com 39. Então faz 11 anos isso aí. E desde o primeiro curso que eu dei na minha vida, como professor aí, e como escritor também, eu ouço as pessoas me trazendo várias certezas. Olha, isso aí é um absurdo, como é que você... Outro dia, deixa eu falar para vocês que outro dia chegou uma pessoa lá para mim, não vou falar o nome dela, claro, da pessoa, estou dizendo que é homem ou mulher, e a pessoa veio me dizer o seguinte, porra, você, o cara que gosta tanto da filosofia, como é que você está falando do ayahuasca, como é que você está falando de espiritualidade? Aí eu quase que eu cheguei para a pessoa, claro, eu tenho muita educação, né, a gente dosa o que vai falar, mas ao mesmo tempo eu queria dizer, nossa... Me explica onde está embasada a sua certeza, assim. Onde é que você não tem magma sob o pé? Como é que você tem tanta certeza? Mostra para mim a conclusividade. Aí eu lembro de um texto do Pascal, do Blaise Pascal, O Homem Perante a Natureza. Eu li alguns trechos desse ensaio formidável do Pascal. Ô, gente, vocês já viram as fotos da NASA? Por isso que eu estou citando o texto do Pascal. A foto da NASA mostra que a coisa mais estupidamente tremenda e gigante para nós, que seria a nossa galáxia, é do tamanho da minha unha, desse dedão aqui. E eu estou dizendo, e uma pessoa está dizendo para mim que ela tem certeza do absoluto. Então o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Eu vou falar para essa pessoa que falta para ela aquilo que o Tioram teve nessa entrevista final, humildade. Falta para ela dúvida, falta para ela exercer o ceticismo contra si mesmo, que é a postura da dúvida. Por isso que o ceticismo, a meu ver, ele flerta muito fortemente com o agnosticismo. É uma dimensão ali de você... e não é em cima do muro. Eu acho que a maioria das pessoas não tem filiação com o muro. As pessoas têm um patos. E quando eu vejo uma pessoa rechaçar muito a espiritualidade, eu posso ter certeza que tem um germe nela ali que ela quer extirpar. Porque geralmente você tem uma pessoa que não dá pala, não dá bola. Talvez não dê bola até a crise, vamos dizer assim. Mas então, o Tioram e o Nietzsche, o além-homem, o Übermensch do Nietzsche, o além-homem do Nietzsche, é como se fosse, ó Cristo, perde a sua natureza divina e seja o homem-deus, não o Deus-homem. E aí o Zaratustra toma o lugar de Cristo, mas invertendo as premissas do Sermão da Montanha.
trazendo a força da vida, a vitalidade. Isso, eu discuti isso outro dia na resenha que eu fiz lá no meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, do Anticristo. Algumas pessoas vieram lá para mim e disseram que eu estava falando que o Nietzsche era fascista. Não, eu não estou dizendo que o Nietzsche é estritamente fascista, mas a filosofia dele é muito mais preocupada com a força do indivíduo, mas quando ela é aplicada coletivamente, ela pode ser perigosa. Ela pode ter vertente. O que é o mais forte coletivamente? O que é? O que é a dimensão de que os mais fortes, esse darwinismo nietzschiano? Como ele vai ser empregado na administração de uma sociedade? É uma questão aí para a gente pensar. Então, são questões aí fundamentais. O Nietzsche estava preocupado com a grande vida. Agora, a maioria de nós tem pequenas vidas. E aí? A gente vai ser pisado pelos gigantes? A gente está condenado a fazer a ode a demagogos e déspotas? Como é que isso vai se reverter? Porque a gente pode falar da grande vida artística, mas tem a grande vida política. E essa grande vida política manda prender, manda soltar, manda asfixiar. Como é que faz? São questões aí que a gente pode colocar. Então eu vejo uma filiação, uma filia muito grande entre esses dois autores aí. E quero dizer a vocês que quando eu leio O Homem Louco, aquele aforismo 125, né, Ô, Alberto, você me controla, tá? Porque eu sei que aqui 59 minutos o bicho pega, né? O negócio... Faltam 7 minutos. Tá bom, então nós temos um tempinho. Quando eu leio O Homem Louco, eu sinto exatamente eu acho que a mesma coisa que o Cioran disse na sua entrevista, no trecho da entrevista que o Alberto leu. Por um lado tem a vaidade, tem o narcisismo, tem o ímpeto de aventureiro e desbravador, de alguém que sabe que sua época está matando Deus e ele é a antena que está dizendo, Deus está morrendo. Por outro, tem uma dor enorme de um luto. Como é que alguém do tamanho do Nietzsche não ia sentir o luto de 2.000 anos de história? No caso ali, 1.800 anos de história. Vocês estão percebendo? Esse é o luto de Deus do homem louco. E o Cioran disse a mesma coisa. Por isso que eu gosto dos céticos. Mas os céticos consequentes com seu ceticismo. Que voltam o ceticismo contra si mesmo também. Porque eles têm a dimensão do que é humano. O Lev Tolstói, no seu livro Uma Confissão, ele vai dizer que os homens e as mulheres não se mataram porque tiveram fé. Porque tiveram uma dimensão. E fé pode ser a fé no além-mundo, em Deus, mas é uma fé que pode ser, inclusive, mundana. E aí, como é que fica? Como é que a pessoa ali sofre uma injustiça brutal que não é com o outro, é consigo? Como é que essa pessoa tem força para acordar no outro dia e falar, olha, eu vou me reconciliar e trabalhar? Quem trabalha, quem acorda, quem desperta, não quer só sobreviver. Como já dizia o Velho Testamento, não, aliás, o Novo, os Evangelhos do Cristo, não só de pão vive o homem. Não é só comendo que se vive. A pessoa quer saber por que ela vive. Isso disse também o grande inquisidor Dostoiévski, lá dos Irmãos Karamazov. Qualquer pessoa, mesmo que denegue, está buscando um sentido. Mesmo que ache que está desvinculada de absoluto. Então, eu acho muito interessante essa colocação do Tolstói de reconciliação com uma dimensão de fé para ele. Né? Inclusive eu já li. Vocês veem que o meu canal está abarrotado das minhas referências aqui que eu vou lendo e vou compartilhando com vocês. E agora estou fazendo isso aqui no podcast, na conversa aqui com o nosso querido Alberto. Então, gente, o que eu quero deixar aqui para vocês nessa conversa é o seguinte. Quando a gente alcança uma certa maturidade para ler os autores, sabe o que me interessa? É sentir o afeto do autor escrevendo o que ele escreveu. É percebendo o que ele pensava, como ele pensava, com a pujança ali do que ele trouxe. É perceber que, às vezes, conta um projeto filosófico que ele encampou, existem resquícios do que ele gostaria, muitas vezes, de ter extirpado, não extirpou, e sente dor por querer ter extirpado, sente culpa. Isso é humano, por isso que eu gosto da literatura, porque quando eu narro uma história, tudo isso está embutido, como está embutido em nós aqui, que estamos conversando sobre tudo isso. Então, essa dimensão do elogio do belo e do elogio do naufrágio que está ali no nosso querido Nietzsche e no nosso querido Cioran. Eu agradeço muito aí ao Alberto o convite para a gente poder ter conversado. Muito obrigado, Alberto. Gostei muito do trecho que você leu do Cioran.
O Alberto é uma figura simpática, está sempre lá no canal, eu agradeço muito, aliás. O pessoal que vem, que já acompanha meu canal, sigam aqui o Instagram do Alberto, do Gap Filosófico, acompanhem o trabalho do Alberto. E o pessoal do Alberto, que ainda não conhece o meu canal, vão até o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, canal do YouTube, tá, gente? A minha página aqui no Instagram é o famoso trampolim lá pro meu YouTube. Obrigado, Matheus. Matheus dando parabéns para a live. Obrigado. Então, Alberto, acho que estamos aí. Quer colocar mais... Gostaria de vir falar mais alguma coisa? Tem algumas questões aqui, eu só queria elencar que é referente a essa questão dessa suposta coadunação de Nietzsche com o darwinismo. Há discussões, né, sobre isso, né? E tem uma interpretação fisiopsicológica que interpreta que seriam tipos psicológicos movidos por uma negação da vida e não necessariamente uma concepção que poderia reverberar em uma interpretação mais eugenista, né? Até porque Nietzsche, ele meio que discordava por uma má interpretação de Darwin, justamente por ele entender que Darwin seguia nessa linha, mas aí já é outra questão, né? Mas tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, na verdade é uma questão, né? Quando você estava falando da relação ali da construção do Cioran, a partir do texto que eu coloquei, uma pessoa colocou ali: eu estou lembrando do mito de Sísifo, de Camus. Vocês diriam que tem a ver... Eita, saiu aqui. Vocês diriam que tem a ver com Nietzsche? E tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. E com, enfim, essa é a questão. O Camus vai dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz, por quê? Porque a pedra vai ceifar Sísifo e ele precisa encontrar um motivo para continuar rolando a pedra, a despeito de saber que ao fim e ao cabo a pedra vai passar por cima dele. É tudo que a gente conversou hoje, Karen. Foi a Karen que fez isso. Um beijo para Karen. É tudo isso. Se il faut, como está em francês, é preciso imaginar Sísifo feliz, é que talvez não seja possível imaginar Sísifo feliz. E quando usa o imperativo, o Camus sabe muito bem necessário como o apenas imperativo imaginar, pode né? redundar em potência. Pode falar. Não, pode falar, pode seguir. Como o imperativo do Camus, il faut, é preciso, pode redundar em potência, em impossibilidade de imaginar o Sísifo feliz. Nossa, mas o Camus... O Cioran e o Nietzsche são primos, para não dizer que são irmãos. Os três não aceitam ao absoluto e vão compor uma obra contra Dostoiévski, em enorme medida, que abre a escotilha de Deus mesmo na modernidade. É assim que eu vejo o posicionamento. Aí, ó, aqui, em relação... Il faut, mas c'est impossible. É preciso, mas é impossível. Exatamente. É esse o ponto aí. Então... eu vejo uma contraposição aí o Nietzsche, o Cioran e o Camus de um lado do ringue e o Dostoiévski do outro lado do ringue. Vamos dizer assim, o Dostoiévski em parte, né? Os seus personagens luminares, não os seus personagens nihilistas que bem poderiam estar no Nietzsche, no Camus e no Cioran. Então, acho que a gente tem 1 minuto e... É 1 minuto só, você gostaria de falar com... Enfim, eu gostaria de agradecer aqui, né, pela oportunidade de fazer esse diálogo aqui, né. Sigam lá o canal do Flávio, que eu já sigo o Flávio já há alguns anos, já desde o primeiro canal, desde o Portal Heráclito, na verdade. Desde antes, acompanhando aqui o trabalho que ele faz acerca do Dostoiévski, acerca de filosofia do modo geral, né. Enfim, sigam, vão no canal dele, compartilhem, se inscrevam lá, porque, inclusive, parte do material que ele utiliza, ela utiliza como referência para poder utilizar aqui no meu, né, também, né? Como sendo alguém Obrigado, que é uma referência, né, nessas áreas, né? Mas, enfim, fica à vontade para fazer a colocação, acho que a gente tem 30 segundos para encerrar. Obrigado, Alberto, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer retornar aqui à sua página do Instagram outras vezes. Pessoal, muito obrigado, um abraço a todas e a todos. Convido vocês mais uma vez para o canal. Amanhã à noite vai ter uma discussão sobre ficção científica e quinta-feira eu vou fazer uma resenha às 8 horas da noite sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo do Max Weber. Já gravei a resenha para sábado de manhã, às 10 horas da manhã, sobre o filme Asas do Desejo, do Wim Wenders. Coisa mais linda que eu já vi na minha vida esse filme. Então tá aí, gente. Muito obrigado, Alberto. Obrigado a todos Flávio, e a todas. Um abraço.